Bom dia, Tião Prado, bom dia para você que acompanha a TV Web Ponta Porã Informa, também a Cerro Corá FM 91.5, no oferecimento de Baicael Semijoias, Claudete Arife, número do telefone para contato 998-20-4205. Estamos começando nesse momento o nosso boletim esportivo nesta quarta-feira, dia 4 de março. Vamos falar de futebol, falar de Libertadores da América, né? Nós tivemos estreia de times brasileiros na Copa Libertadores. O Grêmio jogou ontem, o Santos também jogou ontem e o Inter, né? O Internacional também jogou ontem. Vamos às informações de como que os clubes brasileiros se saíram, né? Nesta primeira rodada aí, 6 partidas. Para ser mais exato, deram um pontapé inicial na primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2020 no decorrer da noite de ontem. Destaque para a vitória dos 4 times brasileiros que entraram em campo: Santos, Internacional, Grêmio e Atlético Paranaense, que começaram a principal competição do futebol sul-americano com o pé direito e agora lideram as suas chaves. O mesmo jogando fora de casa, né, no estádio Norberto Tomaguelo, né, na Argentina, o Santos saiu atrás do placar, mas teve calma para virar o jogo e vencer a partida contra o Defensa e Justiça da Argentina por 2-1. Jobson e o Caio Jorge fizeram os gols brasileiros. Com o resultado, o Santos lidera o grupo G com 3 pontos ganhos, enquanto que a equipe argentina amarga a lanterna, né, da competição. Mas é só o começo. Mas o Santos, que não vem bem, não vem fazendo uma atuação, é líder do seu grupo, mas não vem aí fazendo um campeonato convincente ainda, venceu fora de casa nessa importante competição que é a Libertadores. E o problema de sempre, né? O preconceito segue roubando a cena nas mídias futebolísticas, enquanto a impunidade corre solta. Mais exemplos como o que ocorreu ontem na vitória do Santos sobre o Defensa e Justiça vão acontecer. Um torcedor da equipe argentina foi flagrado imitando macaco em direção aos jogadores do Alvinegro Praiano. Na filmagem, nota-se vários torcedores rindo da atitude, da ação considerada patética do torcedor do Defensa e Justiça, que deveria responder pela ação desse ato. Policiais que estavam próximos ao cidadão também nada fizeram. As imagens foram registradas por um torcedor do Santos presente ao estádio na noite de ontem. No vídeo também é possível um brasileiro que não está identificado reclamando do ato racista do torcedor do Defensa e Justiça que estava próximo aos policiais. Diz que ninguém vê isso, né? Mas, infelizmente, são casos que acontecem aí no futebol da América do Sul, né? Não vou nem entrar no mérito da questão, senão eu vou acabar falando bobagem, né, Tião Prado? Vamos seguindo então com o futebol. Já no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, em um duelo disputado também às 18h15, o Internacional, que já havia passado pela pré-Libertadores, começou a fase de grupos com uma vitória convincente por 3-0 para cima da Universidade Católica. O triunfo foi comandado pelo atacante Paulo Guerreiro, que marcou 2 gols e deu assistência para o gol marcado por Marcos Guilherme. Também pelo grupo E, o arquirrival do Colorado, Grêmio, também estreou com vitória, e com isso os 2 times brasileiros estão empatados na liderança da chave. Jogando fora de casa, no estádio Pascoal Guerreiro, o tricolor gaúcho venceu o América de Cali pelo placar de 2-0. Vitor Ferraz e Matheus Henrique fizeram os gols do time gaúcho. Por fim, mesmo jogando em casa na Arena da Baixada, o Atlético Paranaense foi quem teve mais dificuldade para vencer. Em um jogo bastante apertado, Bissoli fez o único gol do jogo, né, da vitória contra o Peñarol do Uruguai. Com isso, o time paranaense lidera o grupo C com 3 pontos, já que o Jorge Wilstermann e o Colo-Colo jogam hoje. Aliás, o Colo-Colo que deve ter o Felipão como técnico nesta temporada. A proposta já foi feita e balançou o Felipão, né? Deve estar indo para lá o Rony Lino, né, para comandar o time chileno, né? O Felipão deve ser o novo técnico do Colo-Colo chileno. Não foi anunciado oficialmente ainda, né? E já nos duelos sem brasileiros, né, nós tivemos o Libertad indo até a Colômbia e venceu o Independiente pelo placar de 2-1. Na Venezuela, por sua vez, Caracas e Boca Juniors ficaram no empate por 1-1. O Boca não é mais o mesmo, né? Empatar com Caracas lá, mesmo que seja fora de casa, né, em 1-1 não é um bom resultado.
Resultados de ontem, então: Internacional 3, Universidade Católica 0, Defensa e Justiça da Argentina 1, Santos 2, Atlético Paranaense 1, Peñarol 0, América de Cali 0, Grêmio 2, Independiente da Colômbia 1, Libertad do Paraguai 2, Caracas 1, Boca Juniors 1. Hoje tem Jorge Wilstermann e Colo-Colo do Chile, Tigres da Argentina enfrenta o Palmeiras, né? O Barcelona vai enfrentar o Independiente del Valle, clássico do Equador. Guarani vai enfrentar o Bolívar. O Delfim do Equador enfrenta o Olímpia do Paraguai. A LDU do Equador enfrenta o River Plate da Argentina. E o Júnior da Colômbia enfrenta o Flamengo. Ainda nesta semana, na quinta-feira, tem Estudiantes de Mérida e Racing Clube da Argentina. O Binacional enfrenta o São Paulo e o Aliança Lima do Peru vai enfrentar o Nacional do Uruguai. São os confrontos deste meio de semana aí da Copa Libertadores. E com a presença de um representante paulista, o Santo André, e dois grandes, Fluminense e Cruzeiro, outros três jogos vão ser disputados nesta quarta-feira, válidos pela segunda fase da Copa do Brasil e que vão garantir vagas na terceira fase da competição. Nesta fase, os confrontos são disputados em partida única e, em caso de empate nos 90 minutos, a decisão vai para os pênaltis. A premiação para as equipes classificadas chega a R$1.500.000. A partir das 18h15, Santo André e Goiás se enfrentam no estádio Bruno José Daniel, na região do ABC. O time paulista passou fácil na primeira fase pelo Criciúma com uma goleada por 4-1. Além disso, entra credenciado pela grande campanha no Paulistão, onde lidera a classificação com 19 pontos. O técnico Paulo Roberto Santos promete dar a vida por uma vitória no jogo desta noite, né? O Goiás ganhou fora do Fast Club por 2-0 e o vencedor desse confronto vai pegar na próxima fase o ganhador do duelo entre Vasco e ABC. Jogo marcado para quinta-feira em São Januário, no Rio de Janeiro. Mais tarde, às 19h30, é a vez de Brasil de Pelotas e Manaus disputarem uma vaga no estádio Bento Freitas, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Na fase inicial, o Brasil empatou por 3-3 com o Gama no Distrito Federal, enquanto que o Manaus em casa eliminou o favorito Coritiba, ganhando por 1-0. O Manaus conquistou o primeiro turno amazonense domingo, ao golear o Amazonas por 4-1. Na terceira fase, o adversário será o Brusque, que despachou o Remo por 5-1. Atlético Goianense e Santa Cruz jogam no Estádio Olímpico de Goiânia, a partir das 20h30. O time goiano avançou ao vencer fora a União de Rondonópolis por 1-0, enquanto que o pernambucano passou pelo Operário de Mato Grosso ao empatar fora sem gols. O adversário da terceira fase está definido, será o São José do Rio Grande do Sul, que eliminou a Chapecoense nos pênaltis após empate sem gols. Às 18h15, Fluminense recebe o Botafogo da Paraíba no Maracanã, no Rio de Janeiro, animado com a virada em cima do Motoclube do Maranhão por 4-2 na rodada passada. O time paraibano segurou o empate sem gols fora com o Atlético Alagoinhas da Bahia. O Botafogo defende uma série invicta de 11 jogos nesta temporada. O vencedor deste confronto vai pegar o Figueirense, que bateu a Vitória do Espírito Santo por 1-0. O Cruzeiro, ainda que não convenceu no Campeonato Mineiro, vai jogar contra o Boa Esporte num confronto mineiro no estádio Dilson Melo, o Melão, em Varginha. Na estreia, a Raposa de Adilson Batista sofreu para empatar com o São Raimundo por 2-2, o São Raimundo de Roraima. O Boa Esporte também empatou fora com o Vilhenense sem gols. O vencedor deste confronto vai pegar o CRB, que empatou por 1-1 com o Paysandu em Belém e ganhou a vaga nos pênaltis. Depois desses jogos, vão restar apenas mais 3 confrontos da segunda fase, que serão disputados na quinta-feira. Daí estarão confirmados os 20 classificados e definidos os 10 confrontos da terceira fase da Copa do Brasil. E hoje tem também Campeonato Sul-Mato-Grossense, e a informação que chega desde esse início de semana é sobre a possível punição do Corumbaense, que pode perder 9 pontos. O Corumbaense hoje tem 8 pontos, ficaria com um negativo, com 9 pontos a serem disputados. E 2 jogos complicados, 2 fora de casa, né? O jogo contra o Operário, já nesta rodada, e o jogo contra o Costa Rica, né? Que vai ser lá em Costa Rica. E encerra a rodada enfrentando a CEP. Ou seja, muito difícil a situação. A CEP deve se salvar aí, se o Corumbaense for punido com os 9 pontos. Ocorre que o jogador, o lateral esquerdo, né, do Corumbaense, recebeu um cartão vermelho e foi relatado na súmula pelo árbitro na última rodada do campeonato do ano passado. O que aconteceu? Ele pegou 2 jogos de suspensão e cumpriu apenas 1, jogando o restante dos jogos pelo Corumbaense. Então o Corumbaense, caso comprovado, está sub júdice, né? Caso comprovado, e deve ser comprovado,
perderá 9 pontos no campeonato, ficaria com um negativo e não conseguiria, se não vencer as três partidas, não conseguiria passar a Sociedade Esportiva Ponta Poranense, que hoje é a nona colocada, iria para a 8ª colocação, né? E hoje tem rodada do campeonato, então vamos esperar aí a decisão do TJD Sul Mato Grossense, né? O Tribunal de Justiça Desportiva do Estado, ver o resultado disso aí. Nessa semana deve sair já, ou mais tardar semana que vem, para ver como é que fica a situação. É preciso que saia logo, né? Porque o campeonato já está quase no fim da sua primeira fase. E hoje tem rodada às 15 horas em Chapadão do Sul. A Sociedade Esportiva Recreativa Chapadão enfrenta o Sena, o Centro Esportivo de Nova Andradina. O Clube Esportivo Nova Andradina, né? O Maracaju, lá no seu estádio Loucão, vai enfrentar o Águia Negra, jogo marcado também para as 15 horas. Às 18 horas, lá no Estádio Noroeste, em Aquidauana, o Aquidauanense joga contra a Sociedade Esportiva Ponta Poranense. Se tudo correr bem, a CEP não leva uma goleada hoje, né? No Estádio Morenão, às 20h15, o Operário vai enfrentar o Corumbaense, né? E amanhã encerra a 8ª rodada do campeonato com o Comercial, enfrentando o Costa Rica no Morenão às 20h15 também. Então essa é a rodada, é a 8ª rodada do Campeonato Sul Mato Grossense. E em nome de ByKL Semijoias, da nossa amiga Claudete Arif, se você quiser presentear ou mesmo adquirir as belas semijoias ByKL Semijoias Claudete Arif, é só entrar em contato com a Claudete no telefone 99820 4205. 99820 4205. Em nome da ByKL, estamos encerrando o nosso boletim esportivo nesta quarta-feira. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã, né, aqui na TV Web Ponta Porã Informa, também na Cerro Corá FM 91.5.